Pode Mais Elas, com um tema que não é a minha cara, porque a minha cara tá tão feliz hoje, uma pessoa contente, aliviada, tá saindo de férias, achando apenas o máximo a vida. Tu quer dizer entrando em férias? Pode ser. Agora nós vamos fazer uma discussão se é saindo de férias ou entrando em Com férias. espírito para falar de luto, morte, sofrimento, nada Por disso. quê? Mas quanta libertação vem depois do luto? Ai, sim, tudo a ver. Depois do trabalho, do sofrimento do trabalho, vem as férias. O programa Mais Elas na Rádio Popular foi tão bom que vocês trouxeram o tema, assim, ficou à vontade de falar mais sobre isso, né? Ou é porque eu não tava? Acho que tem as duas coisas. Para ver o que a Luciana tem a dizer. Hoje eu tenho 75% do tempo, então... Olha só. Não. Não, Eu não sei acho meio muito, Luciana. eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô me propondo a ouvir mais no podcast. Então, os últimos, se vocês olharem, o meu percentual de participação tava bem abaixo. Tá, então, na verdade, a gente agora vai ter uma métrica e aí o pessoal da produção vai avisar 5 minutos pra fulana. E aí... Esse é o exercício espiritual da Luciana. Eu Silêncio. quero apresentar vocês Escuta. hoje. Ai, que bom. Então tá. Pode Vai lá. ser? Pode ser. A Nete, psicóloga, hoje vai falar sobre luto também, como a gente. Mas ela tem outros pontos de vista sobre luto, que todos vocês que estão nos ouvindo vão gostar. Porque o luto não é só de morte morrida, né? Nem de morte matada. Morte morrida. Ou talvez de vida morrida. A Cíntia, nossa assistente social, gosta de fazer conexões e ela também vai conectar histórias de luto. A Luciana, Ai, que medo. A Luciana, jornalista, professora e que quer monopolizar 75% do tempo do podcast de hoje, pelo jeito, tem muito a falar sobre luto. E tem eu, que, como eu disse, né, morre a Cláudia, que estava trabalhando, e nasce a Cláudia, que está de férias. Espero que após não ocorra a morte no retorno. Só isso. É o desafio das férias. É verdade. Estão embaralhando as caras. Manda Opa, ver. só Vamos o saber. podcast Para começar, a gente, começando. a Anete vai tirar Pra ver as se suas férias cartas. vão ser boas, Isso. se o fim de ano vai ser bom, se o que mais cada uma deseja. Pensa. Isso estava previsto? Sim. Claro. Vocês não me avisaram? Mas tá dito. surpresa. tá bom. Mas é só uma brincadeirinha. É só pra gente Brincadeirinha, essa é só uma começar. brincadeirinha. É porque eu ganhei o Ritarô. Ó. É o tarô da Rita Lee. Ai, eu vou criar Fofo um demais. tarô. Pode lutarô. A gente tem que pensar no nome pra mim. Mas eu ganhei o... Eu também fiquei pensando, tentando combinar com o Cláudio Ai, e não deu me certo. favoreceu, né? Não Viu? Por dá, isso que não. 75% do tempo é meu hoje. Tá, Lutarô eu vou vai tomar fazer água. sucesso. É porque eu ganhei a biografia da Rita Lee no meu aniversário. Da minha sobrinha mais amada, super amada. Mais amada não, super amada. Ah, Qual é o nome e dela? agora, Entreguei. agora é aquela hora que a gente pede pro pessoal da produção fazer uma edição, porque senão tu vai ter um problema com todas as outras sobrinhas, né? Não, eu só tenho sobrinhas amadas. Ela me deu a biografia da Rita Lee e veio junto o Ritarô. Aí eu resolvi hoje trazer, Quer né? dizer, olha só. Ó. Luciana, pega uma carta. Ai, ai, ai. E tem que pensar alguma coisa, só pega a carta. Só pegar ou olhar? Não, pode olhar. Se eu não O gostar, destino. se eu não gostar, eu vou chorar. O destino de vocês. Está traçado. Meu Deus, gente, eu tô com a Tá. minha- Eu e acho que eu agora? tô bem nessa vibe, mas né, sem exageros. Uau. Gente, Uau, adorei isso. viu? não, Uau. Cláudia. só tem uma chance. O louco. Não podia ser mais o que eu tô me sentindo hoje, meio louquinha. Então eu acho que sim. Isso que é tomando água, né? Tomando água. Claro, eu não Qual é a preciso de tua, nada Luciana? disso. A tua primeiro? A temperança. O que seria temperança? Tempero com esperança. Ah, viu? Não, Temperado. Temperança Não, a temperança. é essa questão de lidar, né, com as coisas, dando o devido tamanho, Isso. acompanhando. Ah, mas não Moderação, podia ter mais. Acho que é nesse sentido. Equilíbrio. É a minha virtude de ter moderação, equilíbrio e parcimônia nas atitudes, Ai, sem parcimônia. exageros. Eu jamais poderia tirar essa carta. Pois é, mas poderia estar previsto para você. Acho que vai demorar muita Olha, loucura. Porque é possível que seja indicado para mim.
Ah, entende? e não que Indicar- seja Não já o necessariamente uma Para que qualidade. eu tenha temperança nas minhas atitudes, nos próximos tempos. Seja tu mais acha- louca, E tu Cláudia. acha que isso aqui... Não, mas então eu já entrei no clima, né? Se é pra eu ser... Não, o que é o louco? Me conta. Não, é porque, enfim, a gente poderia... aqui a Interpretar gente- como quer. Isso, na verdade, a criatividade pode rolar. Gente, eu né? tô com medo das cartas da Rita hoje. Nós não precisamos nos estender. Qual é a sua? Ah, pois é, a minha vocês vão achar interessante. Os Uau! amantes! Loves in the Que air. lindas, essas cartas são bem bonitas, né? Lindas, Cadê? lindas. Mostra a sua aí pra... Olha só. Lindo, os Linda. amantes, ó, tem uma coisa, talvez, um E é- bem bonito previsto. Sim. É, e a, Tá tchan, assim. E a Luciana, tchan, 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 tchan. Tá assim. expectativa. A Ah! roda da fortuna! Tô na vibe do programa anterior, do podcast anterior, viu? Ó. Ah, Luciana sempre foi tua amiga. Não é mais? Tem algumas. Eu não sei se Eu eu acredito não que sei seria melhor, eu sempre serei. Não, eu fiquei pensando, é porque é aquela coisa, né? Quando Fortuna a de gente saúde, Quando fortuna a gente de... fica muito rico, a gente não quer mais os amigos pobres, daí talvez ela vai renegar esses amigos pobres. Tá, Gente, falando. Ah, eu quero tirar mais uma. Tu é não mesmo? gostou dessa? Não, eu queria mais uma, gostei da mais, brincadeira. Vamos, mas depois. Primeiro a gente vai Ok, falar do pra tema de hoje. finalizar. Tá, e pode a ser? gente não pode tirar e já guardar ela? Olha só, Cláudia, como que foi? Gente, Ela tá- tá querendo tirar as cartas, tu Gente, já eu não hoje. reprimir, eu não gosto de reprimir ninguém. Eu sou psicóloga. A primeira que tá em cima. O louco. Olha que bonito. Ai, conta pra mim. É uma das cartas mais importantes do tarô, representando a autoconfiança, a autodescoberta, a sabedoria, a compreensão, a coragem de viver livre, a disposição para correr riscos, a abertura para novos modos de vida e a mudança de hábitos. Parabéns. Gente, mas é Que muito coisa combinando bonita. comigo. Aí tem de todas. E eu acho que tem a ver também com o tema. Porque a gente já falou sobre isso no programa Mais Elas, né? Mas assim, contextualizando, que o luto não se refere apenas a esse momento, a essa passagem de quando falece alguém. O luto também pode ser quando morre uma amizade, quando termina um relacionamento. E, de fato... Quando bate um carro. Isso, psicologicamente e emocionalmente perda. há um luto por conta de alguma perda que seja. E eu acho que essa carta, então, Ai, o eu louco, acho que eu conheço uma coisa que não dá luto. que tem muito a ver com esse momento pós, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida, que aí pode ser o término de uma carreira, né, Cíntia? O término de um relacionamento, o término de amizade, tanta coisa que faz a gente sofrer mesmo, porque rompe os nossos costumes, as nossas rotinas, né, sentimentos, e a gente tem que fazer o quê? Reaprender a se conhecer, ter autoconfiança. Então, esse momento do louco, eu acho que tem muito a ver com o pós-luto. Muito bem, Cláudia. Olha, Estou ouvindo. sem palavras. Nossa, Com essa introdução eu sou tão muito... bonita. Eu sou muito boa, Você hein? poderia- Eu lembrei de uma perda. Continuar. Eu lembrei de uma Sabe o que eu ia perda saber? que raramente vai gerar luto. Eu fiquei Qual curiosa. é a perda? quando De tu tava- peso. de quilos na balança. Mas Realmente, essa deixa depois dessa linda introdução, deixa eu fazer uma pergunta mais existencial. Nossa. Se é possível responder até onde for, porque a gente sempre só diz aquilo que é possível. Vocês já tiveram perdas, ou que perdas importantes vocês tiveram na vida de vocês? Com relação a quê? Pois é. Eu poderia dizer assim que... Comecei a rir, desculpa. É que, sabe aquela coisa de enxergar o lado bom da vida? Tá. Eu lembrei da perda da timidez, da perda da vergonha, da perda do medo de falar em público. Tem Muitas perdas, perdas. tem perdas Mas- assim que também são da nossa personalidade, digamos assim. Mas, Eu sei enfim, que não era aqui- esse o objetivo, mas é que É, veio, tu assim, veio, caiu. isso, ok. Vai lá, Cláudia. Sabe que a lembrança, assim, de perda, primeira, talvez, tenha sido de um amigo que faleceu. Eu tinha, eu acho, 19 anos. Uhum. E
um amigo nosso de Estrela, na época ele era treinador do vôlei do Colégio Martin Luther, do time masculino, e ele era assim, sei lá, talvez 5, 6 anos mais velho que eu, não sei, mas ele era muito amigo e me chocou muito porque foi um acidente de carro e a quantidade de pessoas jovens no velório. Aquilo foi muito chocante. E foi a minha primeira experiência com um velório, assim, de alguém tão próximo, e com muita gente jovem, muita comoção, né? E a gente já falou sobre sonhos, né, Anete, assim, da importância. E alguns dias depois, eu tinha uma foto com ele, que a gente tinha feito juntos, num dos campeonatos que a gente foi, e eu tinha ela perto da cama, assim, porque eu fiquei muito abalada com aquilo. E uma noite eu sonhei que ele vinha lá e levantava, sabe, tava no velório e ele levantava do caixão e dava risada. Vocês acham que eu morri? Mas fala sério. Tipo assim, a minha energia, eu tô aqui. E aquilo pra mim foi como se ele tivesse dito pra mim, Cláudia, não sofre não, eu não morri coisa nenhuma. Ai, E aí eu guardei a foto depois daquilo e foi muito, assim... O encerramento do luto. O encerramento do luto. Eu acho, pra mim, assim, eu nunca mais esqueci. Se eu fecho os olhos, eu ainda lembro da forma como as pessoas estavam no velório. E então esse foi talvez o primeiro contato e falando mesmo de morte, assim. Mas a gente tem outros lutos na vida, né? Os sonhos nos ajudam a processar os sofrimentos e as perdas, né? Sonhos, como a gente falou aquela vez, né? São uma capacidade tão bonita que nos ajudam nesse processo. Ah, eu tô sonhando muito com a pessoa falecida. Bom, é o teu corpo processando a perda. Independente de como seja, o sonho é sempre... E como é engraçado isso, porque dependendo onde a gente está inserido, o que as pessoas têm, tem culturas para isso. Tá sonhando, tem alguma coisa acontecendo. Ou porque a pessoa não tá bem, ou porque... E tu falou uma expressão que eu achei muito importante, é o teu corpo processando o luto. Aquela perda. Então, isso acho que é algo que a gente tem que se dar conta, porque daqui a pouco para cada pessoa isso vai ter uma referência, né? Ah, eu tô sonhando, eu não tô mais conseguindo pensar, ou eu não consigo mais imaginar a pessoa. Então, cada um vai viver esse momento de uma forma. Mas que eu acho que o importante, tu falaste no sábado no programa, é entender que esse momento existe, que ele precisa acontecer, né? Exato. Eu perdi os meus avós quando eu tinha uns 5, 6 anos. Né? Eu me lembro nitidamente assim, de cada coisa. O velório ainda era dentro de casa na época. Sabe? E a gente indo dormir de noite, meio com aquela sensação de que o meu avô estava ali na sala, né? Falecido, né? E eu enterro, eu me lembro que minha avó era viva, eu me lembro do vestido que eu usei, eu tinha 5, 6 anos, né? Mas como a gente sabe, as crianças lidam muito bem com isso, né? Eu acho que o fato de que eu participei de tudo tão intensamente, eles adoecidos e tudo isso, então a gente vai vivendo cada parte, né? Então eu me lembro, mas é uma lembrança da vida ou da morte deles muito sadia, apesar de eu lembrar da minha avó chorando muito, eu também chorando, tudo, enfim, tudo isso que faz parte, né, do processo, né, logo no início de uma perda, né. E depois eu tive, para colocar isso no nosso contexto, assim, porque uma das coisas que, enfim, a gente faz luto diante de perdas, né, independente, como a Cláudia antes introduziu, né. Eu fiz uns 2 lutos importantes com relação a trabalho, mudança de trabalho, né? Saindo de um trabalho para outro e tendo a sensação que eu estava deixando pessoas para trás, algo que eu gostava muito para fazer uma outra coisa, né? Eu também, enfim, gostei muito, né? Mas eu lembro assim que eu demorava a me fazer assim o processo né? E muitos não têm coragem de fazer esse tipo de processo, né? Mas eu não é tão fazia simples. assim, sempre muito chamegosa, assim, né? Lembrando, ai meu Deus, né? Eu já perdi um animal, que eu nem sabia que isso doía, perder um animal, porque eu nunca tive animal de estimação, e quando eu tive o primeiro, assim, eu perdi ele atropelado, foi um cachorrinho, e nossa, mas olha, eu não sabia que as pessoas sofriam com a perda de animais, mas eu aprendi uma coisa muito importante, que apego a gente faz, né? Então, assim, para resumir, para dizer um pouquinho, né, das minhas experiências, claro, depois
uma das experiências mais importantes de perda de pessoas foi a perda do meu pai, né? Meu pai faleceu já tem 19 anos, eu não morava aqui, morava em Minas Gerais. Então, tem um contexto também, assim, de perda sem ter acompanhado, né, os últimos tempos, assim, da vida dele. E aí entra naquela partezinha do luto, que depois a gente pode falar das 5 etapas, né? São 5 Sim, etapas do sim. luto, né? Mas tem aquela partezinha que a gente também fica pensando, e se eu tivesse feito diferente? Será que, né, não seria bom que se eu estivesse lá, assim, quando a gente perde alguém, como no teu caso, que tu estavas longe, também tem essa partezinha doída, né, da Sim, culpa ali no meio do a gente luto. sempre se pergunta um monte de coisas, né? Um monte de coisas, É o né? si. Claro. Aqueles si Isso que tudo, ficam sempre, né? E eu sempre fico refletindo quando alguém parte, que a gente tá naquele momento de acompanhar ali o rito do velório, do enterro, e vem muitas vezes, mas se tivesse feito, se não tivesse, principalmente quando são, que acontece assim de forma Súbita. muito súbita, isso. Então, se tivesse ido, se não tivesse, se... Então, é o cis que a gente fica tentando achar, né, essa preposição de que se algo pudesse mudado, aquilo talvez não tivesse acontecido, só que não sabemos, efetivamente não sabemos, né? Então, acho que tem esse ponto, assim, forte, que a gente se preocupar, né, com algo que tu já não tem mais ação sobre, né, não tem o que fazer. Mas falando de lutos, agora tu falaste de processos de trabalho. Eu fiz também de trabalho, eu trabalhei 16 anos numa empresa, e essa empresa, ela fechou. E daí também foi uma coisa muito engraçada. Sabe aquele dia, quando tu acorda no outro dia de manhã e tu pensa assim, tá, e agora pra onde eu vou? Porque tu tinha aquela sensação que parece que tu tinha que ir para aquele lugar, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu lembro que foi bastante forte. Eu também tive uma professora que ela gostava muito de ler, ela contava histórias para nós, tempo assim, entre quarta e quinta série, professora Ladir. E ela teve um problema de saúde, ela perdeu um pouco da voz, daí parou de falar, não podia mais, e daí tá em casa, um processo de adoecimento. E isso foi uma coisa assim que para mim era muito, chegava aquele dia da contação de história que ela não tava, parece que faltava alguma coisa assim, e foi muito tempo, para mim foi assim, se eu tiver que pensar, foi algo que deixou de acontecer, uma perda, né, que teve, porque eu gostava muito daquele momento de estar com ela ali, ela contando histórias, ela trazia os livros, mesmo assim, de colocar os livros em cima da classe, e daí ela começava a ler e contar, então tinha uma coisa bem gostosa, assim, e ela tinha um jeito, algo muito, muito peculiar, assim. E quando eu vim morar em Teotônio, acho que esse foi um luto bem forte, assim, hoje eu vinha dirigindo antes de vir para cá e pensando quais eram os lutos que eu já tinha vivido. E eu não queria vir morar em Teotônia, né? Acho que eu já devo ter falado isso em algum momento, mas a gente, o Márcio tinha ideia de vir, queria um lugar mais tranquilo pra gente criar as crianças, coisas e tal, e viemos pra Teotônia. E eu nunca tinha morado longe da minha mãe, nunca, né? Então, assim, a gente é muito apegada, essa coisa de estar sempre junto, se via todos os dias, algumas exceções. E eu me lembro, assim, de um ano, exatamente isso, assim, ó, um ano, que todo dia chegava final de tarde, que era aquele horário que eu ia para casa dela para buscar as crianças. E a gente tinha meio que aquela coisa que tu falou dos rituais, minha mãe tem umas bochechinhas gostosinhas, porque ela é fofinha, né? E eu chegava e apertava as bochechinhas dela, quando eu chegava, dava um beijo nas crianças e apertava as bochechinhas dela. E eu deixei de fazer aquilo, eu senti uma falta, chegava final de tarde, dava aquele sentimento, assim, que um vazio, que nada me completava, que nada era bom. É esse luto, assim, né? E levou, assim, foi exatamente um ano que até tudo faltava alguma coisa, né? Então, assim, são vários momentos que a gente vive e a gente às vezes não sabe dar o nome, né? E hoje, quando eu vim passando, é o luto, é aquela perda que tu teve de algo que era muito importante, né? A gente não consegue, não deve medir ou comparar, né, as perdas, as dores, a intensidade de cada um. Mas eu penso, pela minha experiência, assim, que tudo que é inusitado, diferente ou que foge à lógica, talvez seja em muitos momentos um pouco mais difícil de assimilar. Porque familiares, assim, claro, eu já perdi minha avó, que convivia dentro de casa, mas foi um processo de adoecimento, então teve um amadurecimento da preparação, vamos dizer assim.
Mas eu me lembro de 2 fatos, assim, um que me impactou bastante, que foi a perda da minha primeira afilhada, né, eu fui madrinha Dinda, confirmei, fui Dinda ali com 13 anos, e a Michele faleceu com 25 de forma súbita, um infarto, e ainda bem recente isso, assim, poucos anos. Me impactou bastante de pensar, assim, no ciclo da vida, né, de tu, é que nem a mãe enterrar um filho, né, essa contralógica natural, e que acontece tanto, né. E recente também, ano passado, claro, não havia uma pessoalidade, uma intimidade, uma proximidade, mas eu me senti impactada também quando nós perdemos um aluno, assim, que parecia saudável, Saudável. bem e tal, estava ali numa noite, na aula seguinte não estava, né. Então, assim, eu digo nós, porque a Cíntia também foi prof dele, e são fatos, assim, que a gente demora um pouquinho mais para processar, né. Mas falando de lutos, acredito que um dos mais recentes que me impactou foi a perda do meu parto, né, que a gente já comentou em outros podcasts aqui. Eu defino como um luto porque, de fato, assim, foi uma preparação, foi um planejamento, foi uma intenção, foi praticamente um filho, né, um filho junto com o filho, né, Parto normal, tu diz, exatamente, né? de Parto não que tu ter, queria, né? exatamente, de não ter, tido essa possibilidade, porque foi um luto, porque na verdade não tinha como voltar no tempo, né. E mas assim, eu fiquei buscando outras perdas, e eu lembrei da minha característica, assim, muito forte ao longo dos anos de valorizar dessa coisa das pessoas próximas, né, de cuidar do outro, de querer o bem do outro. E por incrível que pareça, assim, eu me lembrei de perdas, financeiras dos meus pais e do meu irmão, só que o que impactou não foi a perda financeira, foi pensar no sofrimento, no trabalho, no quanto foi custoso e trabalhoso conseguir aquelas conquistas, né, e ao mesmo tempo perdê-las, assim. Então, assim, foram coisas que me marcaram e que foram difíceis de assimilar e que talvez me impactaram de uma forma que hoje eu tenho uma relação diferente com o dinheiro, né. Então, assim, foram espécies de lutos, né, de momentos vivenciados que não foram diretamente comigo, mas que ver o sofrimento do outro me impactou mais do que talvez o meu próprio sofrimento em outras circunstâncias. Certamente, porque as perdas financeiras, elas implicam em lutos consideráveis, né? Por exemplo, a questão das enchentes, né? Sim, O que imagino houve, que impactou. além das perdas de pessoas, as pessoas, além do trauma, do que significa aquele evento inesperado, as perdas de bens materiais e imateriais. E de memórias, né, Exatamente. fotos, Esses registros, bens imateriais, presentes, né? lembranças. Então, isso tem um impacto profundo e lutos longos serão feitos. E nesse caso das enchentes, né, das catástrofes ambientais, por exemplo, a gente faz lutos coletivos. Uhum. O luto, quando ele é uma pessoa aqui, outra ali, mais ou menos a gente É como às uma vezes tragédia vai que cai dando um conta. avião, tem um Isso. acidente, coisas assim também, né. E assim, nesse caso, atingiu um contingente muito grande de pessoas, Sim. o sofrimento é coletivo e ele se estende por bastante tempo, né? E também, eu já te passo a palavra, Cláudia, porque estamos meio que fazendo, Uma né, rodinha. falando da nossa experiência. Capaz, não. Mas só porque a Luciana estava falando de algumas coisas que eu fiquei com vontade de comentar por causa disso, porque você falou de perdas materiais, né, de bens, e falou de 2 perdas inesperadas, né? Uhum. E uma das diferenças importantes de luto é quando a gente faz um luto diante de uma perda esperada, Uhum. que a gente fala de um luto antecipado. Quando uma pessoa que já talvez está idosa, com uma certa idade, está adoecida, então, ou independente da idade da pessoa, quando tem um processo de adoecimento e que se agrava, quem está junto vai fazendo um sofrimento, porque vai vendo a situação. Então, já vai acontecendo um luto, que é um processo de sofrimento diante de uma perda que já sucedeu ou de uma perda possível, né? Então, a gente fala de um luto, né, que já se processa enquanto. Agora, uma perda inesperada, não há preparo numa perda inesperada, ainda numa idade, né, onde a pessoa é jovem,
Então, o luto começa a partir daquele momento sem preparo nenhum. Ouvindo vocês falar, e eu quero que depois, Anete, a gente fale sobre os estágios do luto, porque eu acho bem legal isso. Tá. Até para quem está nos ouvindo, pensar sobre isso, como a Cíntia falou, que às vezes a gente não percebe que está fazendo luto, né? Aconteceu tal coisa, sim, eu fiquei triste. E aí depois do triste fica revoltado e tal, e não entende que isso é o processo do luto, né? Mas teve uma outra questão, então, que daí, na minha vida, que não seria relacionada à morte de alguém, mas ao fim do casamento com o pai da minha filha. Isso para mim foi um luto longo, um luto com todas essas fases que a gente fala. E eu acho que aí pode pensar que é o luto do fim do relacionamento, e aí eu fiquei pensando se é só isso. Mas é um pouco mais nesse caso, para mim. Foi porque é o luto do fim de um sonho, né? Você tem o sonho da família, o sonho daquele casamento com um filho, da família. É um sonho, é um planejamento, é um ideal. Então, assim... O próprio luto das rotinas, né? Das amizades. As amizades eram conjuntas, porque foi bastante tempo. Então, assim, é um luto grandioso. Então, quantas pessoas... talvez agora nos ouvindo entendam que o luto, que elas sofrem lutos mesmo que não tenham perdido alguém, porque na verdade também é perder alguém quando a pessoa não convive mais com você, não está mais no mesmo momento de vida, não compartilha mais os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Sabe, agora falando, Cláudia, me recordou semana passada, e dentro das empresas a gente passa por isso, tem momentos que a gente precisa fazer desligamentos, desligar pessoas. E semana passada eu acompanhei 2 desligamentos. Pessoas com tempo diferente de empresas, em posições diferentes, uma posição mais estratégica, outra numa posição extremamente operacional. Mas bem isso. E hoje eles voltaram na empresa, né? Quase 10 dias depois para receber o processo rescisório. E daí tu olha assim e tu vê que a pessoa ainda está vivendo essa dor, né? Então agora veio nesse lugar de novo que antes eu transitava, que estava ali, fazia parte agora eu coisa, espero na sala de espera. Na sala de espera. E isso é uma coisa que mexe, né? Porque tu fazia parte até um determinado tempo e tu deixa de fazer. E isso também gera para as pessoas esse sentimento, né? Essa perda. Eu perdi aquele vínculo, como tu falou, com as pessoas, de estar junto, da própria liberdade, de poder transitar, de fazer parte. E agora não, eu sou alguém que estou distanciado disso, né? Eu ouvindo você falar, sabe que eu fiquei pensando que o luto também é a consciência de não fazer mais parte, né? Porque por que o morto não tem luto, né? O morto não faz luto porque ele não tem consciência de que morreu, né? Mas eu fiquei imaginando aqui agora, quando você falou, exatamente isso. Se eu tivesse morrido, o meu sentimento ia ser igual a desses teus ex-colegas, então, os colaboradores, chegar e não fazer mais parte. Talvez aí esteja um pouco, claro que a gente já foge um pouco do tema, do medo e do não querer olhar para a morte, né? Porque quando eu morrer, eu não vou mais estar aí com as pessoas que eu gostaria de estar. Não vou mais poder participar das coisas. Não vou mais ser importante. As pessoas vão continuar não vivendo. Vou ser necessária. E eu não vou mais. Não vou poder fazer as brincadeiras, não vou poder pegar no colo, não vou poder dar abraço. Eu vim de uma reunião de escola, né, de encerramento de ciclo da educação infantil. E se a gente for olhar, e aí se falou um pouquinho dessa preparação das crianças, porque talvez para eles, para muitos, vai ser esse primeiro momento de não ser mais parte, de não ser mais minha escola, de não ser mais, eu saio do papel de mais velho para o de mais novo em outro espaço, né? Então são uma série de perdas, né? Que acredito que a infância também tem, né? A perda do naninha, a perda da mamadeira, do bico. São tantas coisas, né? Transições, né? Todas as perdas implicam transições, né? As crianças também precisam processar. E a gente até, quando a gente fala do luto e das perdas, uma das coisas mais importantes é ritualizar as transições, as perdas, ritualizar, fazer coisas. Por isso, claro, as escolas fazem pequenos eventos para fazer a passagem da criança para um novo ano, sobretudo em determinados momentos. Isso é fundamental, porque você faz um rito de despedida.
E falando em divórcio, sabe que há muitos anos atrás eu morei em Guarulhos e eu tive uma experiência que um casal, eles fizeram um rito de divórcio. Eles fizeram Eu uma... ia mesmo perguntar se tinha alguma coisa que Sim, podia ser feita nesse exato. sentido. Eles fizeram uma participação de divórcio. Então, todas as pessoas que participaram do casamento, né, padrinhos, madrinhas, amigos e amigas, receberam um cartão. Eles, na época, era correio, eles fizeram tipo um convite de casamento, uma participação de divórcio, chamava-se. Comunicaram todo mundo, fizeram um negócio bonito para que todo mundo pudesse processar com eles, né? E isso me remete a experiências. Eu nunca divorciei, mas eu já participei de muitos divórcios, na família ou fora da família. Como é sofrido só participar. Imagina divorciar. Então, assim, e às vezes eu pensava, poxa, de novo eu tenho que me despedir de uma pessoa com quem eu convivi, para quem a gente se dedicou. Mas aí fazíamos, acolhíamos, aí vinha às vezes outra pessoa, e a gente de novo acolhe, faz, né? E há ciclos que se rompem também, né? E outros, por exemplo, pegando o exemplo de amigos, eu recordo de vários amigos, né, que se separaram e que simplesmente também se cortou praticamente o vínculo com ambos, porque a rotina era do casal, né? E outros onde seguiu a relação com ambos e com os novos parceiros ou não. Então, o quanto isso mexe também com a redes, capacidade de cada um de lidar com isso, porque falando em divórcio, aqueles dias eu ainda escutei uma frase que a pessoa falou, não, foi o Piaget que falou, né? Quem é a pessoa mais madura num divórcio? Geralmente, via de regra, quem é a pessoa mais madura num divórcio? Na maioria dos casos, a conclusão era a própria criança, né? Por quê? Pela dificuldade dos adultos de lidarem com as questões necessárias quando se fala de filhos envolvidos nessa relação, né? Então, de não conseguir separar o relacionamento do casal da paternidade e maternidade, né? Então, são muitas perdas e muitas... Você sabe que o divórcio é considerado, até então, eu acho que essa teoria a gente tem que analisar diante dos novos eventos, das tragédias climáticas que muda, implicam, né? em lutos coletivos, assim, de larga escala, né? Mas o divórcio é considerado a segunda maior perda que uma pessoa pode ter depois da morte. Né? E aí eu acho que o divórcio... O emprego também depois, né? A perda do trabalho, acho que é a terceira. Tem várias... porque a gente fala que, bom, no divórcio você tem uma perda muito significativa, por exemplo, a ruptura dos vínculos em larga escala, muitas vezes. Se perdem círculos inteiros de relações. Enquanto que, às vezes, na morte, esses vínculos e esses círculos não se rompem. Enquanto que a gente diz também, no divórcio, aquela outra pessoa que você não pode ter mais, que você perdeu, ela continua viva. E ela está fora de alcance. Então, eu acho um sofrimento, muitas vezes, prolongado e muito profundo a ser processado, né, realmente com o tempo. Claro que se considera que um luto normal, ele pode durar até 2 anos. Considerando, por exemplo, a perda foi inesperada, como é que foi comunicada essa perda? Que houve tudo em torno dessa perda. Né? Esse divórcio, ele é de uma relação absolutamente desgastada, ou esse divórcio foi comunicado num belo dia e a outra pessoa estava completamente desavisada. E aí a gente entra naquela questão de estar já no luto dentro do relacionamento, né? De já estar vendo que os seus esforços já não são mais válidos e já não funciona mais, já começa o processo do luto e o outro muito distraído talvez não perceba ou perceba, mas não queira enxergar como não luto, reage, enfim, não reage, enfim. Então, acontece em muitos momentos em que, de fato, quando se rompe a relação, um
tem um luto profundo e mais longo, porque o luto inicia ali e a outra pessoa Já é a tava- libertação, né? já estava em luto num Exato. processo mais Já está na nossa, fase da claro. libertação. Mas fala sobre as etapas do luto. Então, a gente considera que o luto tem diversas fases, né? Que também não acontecem de forma sempre tão linear e às vezes, como a gente estava falando, começam lá atrás. Às vezes a pessoa que quer divorciar, ela está tentando divorciar há 10 anos, há 5 anos. Quando ela finalmente consegue comunicar isso. E tem ela gente que nunca consegue. Exatamente. A gente poderia dizer, tem gente que Vive fala eternamente em luto, pensa vive bem. num luto de morte, de perda e de fim, e, no entanto, nunca consegue aceitar, comunicar. Então, enfim. A primeira fase, considerada a fase da negação, porque é aquela hora que a pessoa diz, não, não pode ser, não é comigo, não é verdade, né? Então, considerando, por exemplo, um luto também acontece na comunicação, por exemplo, de uma doença grave. Um processo de adoecimento grave, a notícia de uma doença, ela também implica um processo que, quando a gente olha para as fases do luto, ele é bem compreensível, né? E é quando a pessoa diz, não, eu vou fazer mais um exame, vou consultar um outro médico, ou Não pode ser. a notícia de um divórcio, não, vamos tentar, vamos lá, vamos fazer uma Tudo que não terapia. fez em 20 anos, agora vamos fazer, vamos resolver. Ou dependendo do tipo de perda inesperada ou não, né? Então tem uma fase ali no começo que é essa reação de negação, que pode durar mais ou menos tempo, isso depende de cada pessoa, né? Depois, muitas vezes, não é para todo mundo, depende da situação, vem uma fase de revolta, de raiva, né? Que é quando a pessoa talvez diz, por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Não devia ter Né? sido assim. Eu não aceito que seja castigo assim. é esse? É uma raiva e uma revolta, né? Que é muito importante. É fundamental que esse sentimento apareça, porque nessa hora a pessoa, quando ela pode dizer, quando ela pode se revoltar, ali ela põe para fora tudo. Depois, geralmente, então, vem uma fase de depressão, uma fase mais depressiva, porque é quando a pessoa realmente se dá conta de que acabou, que é o fim, que a pessoa morreu, que a pessoa se foi, que o emprego não vai voltar, que a tragédia está aí, né? Então é um período assim, down, é depressivo, assim, no sentido, né? Às vezes uma fase, isso vai passar. A tristeza, por exemplo, é muito normal, a gente não deveria, isso é hoje uma discussão muito importante, a gente não deveria medicar o luto, a gente não deveria medicar a tristeza. Tristeza é um sentimento normal, natural, necessário, porque se a pessoa não vive o que tem que ser vivido, o que vai acontecer? Por isso se fala tanto também em que o índice de doenças mentais advindas de lutos não feitos é altíssimo. O adoecimento mental advindo porque a pessoa não fez a revolta, não fez a contestação, não fez a tristeza, não podia chorar, tomava um comprimidinho. Não fez a fala, né? E às vezes nem é medicamento, sabe? Às vezes é postura, silêncio total. Às vezes é Repressão, o contexto, as pessoas que estão ao redor dizem, não é tanto assim, tu não precisa fazer, sabe? Porque assim, quando é a morte, as pessoas têm um entendimento maior. Mas quando é o fim do relacionamento, quando é a perda de um emprego, né? Ou sei lá, a perda de um imóvel, né? De dinheiro, um negócio que deu errado. As pessoas não percebem que ali também é um luto. E o quanto tem esse estímulo a não sofrer, né? A gente parece que não pode sofrer. E aí terminou o relacionamento. Cláudia, esquece, vai pra próxima parte. Nossa, e já se mete em outro relacionamento e vai 1, 2, 3, 4. Não, e pra não viver a dor, né? Pra justamente, porque não... Anestesiar, né? E a importância de viver a dor, sentir ela, me parece que é talvez o nosso estado de maior humanidade, né? Exatamente. Aí vem, só para terminar, a barganha, que é uma fase onde a pessoa ainda tenta reaver, tenta dar um jeito, ou tenta, né? Deu errado, mas vamos... No caso de morte,
Às vezes ela tenta barganhar com Deus, né? Uhum. Eu vou mudar de vida, eu vou me tornar uma pessoa diferente, eu vou tentar compensar uma certa culpa, sabe? A pessoa tenta, ou faz uma, se eu ficar boa, se eu ficar curada, eu vou fazer tal coisa, né? É uma fase onde ela tenta De negociar. negociação. Num divórcio, talvez uma tentativa de volta. Eu mudei, vai ser tudo diferente, promessas. E é um processo ali que tem, antes da última fase, que a gente considera a fase da aceitação, onde a pessoa já começa a dar a volta por cima, ela aceita o que houve, ela vai tocar a vida dela, ela vai recomeçar, ela vai refazer e tudo mais, né? Então, isso são, em síntese, as fases do luto. E, como eu já falei, não são iguais para todo mundo, não é tão linear, porque como muitas vezes a gente escuta dizer, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal. Então, isso acontece ali, né? Essa alternância. Isso mesmo, tem dias mais tristes, tem dias E não melhores. necessariamente todos passam por todas as fases, né? Exatamente. Porque vai ter pessoas que nunca vão aceitar, que vão viver em luto, daqui a pouco vão pular Sim. alguma fase. Outro dia eu escutei uma senhora dizendo, eu perdi meu marido, eu tinha 40 e poucos anos e eu tinha 2 crianças pequenas, eu levei 6 anos para me restabelecer. Ok. Era o tempo que ela Era o precisava. tempo que ela precisava. E tem até essa questão assim de você estar numa fase, na fase mais depressiva, talvez assim, mais triste, e aí retornar para a revolta, né? E aí já ter ido para barganha e voltar para a depressão. Então, assim, também fica indo e vindo dentro desse processo. Porque também o processo, ele, embora seja individual, ele também depende um pouco ou muito do coletivo, né? Exato. Do quanto você tem alguém para apoiar, alguém para ouvir, o quanto você vai ter pessoas pressionando você. Não, agora não é mais hora, agora você tem que reagir, tem que tem que ser reagir. forte. Né? Então tem tudo E isso. não se assim. comparar, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo. Sim, Cláudia, desculpa. Não, eu sempre falo que a dor, por exemplo, de 2 mães que perderam um filho não é a mesma dor. As histórias são diferentes, os filhos são diferentes, o tempo de convivência, a intensidade, a forma como cada um lida com a morte, com as perdas, tudo é diferente. Então, não é porque o fato é semelhante que a dor é idêntica. E nem que às vezes o fato é muito diferente que tu vai achar que a dor não é igual. Exatamente. Tem muitas circunstâncias. Você falou isso, eu lembrei que uma vez eu escutei de uma mulher que muito tempo, assim, relativamente muito, né? Tempo depois do divórcio, ela descobriu que ela era traída. Foi uma um novo luto. Ela teve um novo luto. E ela voltou lá para revolta de novo. E talvez voltou para vários sentimentos do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu sacrifiquei. Exatamente. Bom, gente, batendo tempo já. Sério mesmo? Já tá Então agora é a hora. A hora das cartas ainda? Não, esquece as cartas. Não, eu só diria que agora a gente entra no processo de luto do fim do podcast. Uau! Olha só. Mas tem esperança do próximo. A certeza do próximo. Mas eu acho, enfim, aqui não saiu nenhuma carta assim há um tempo atrás. Qual é a carta que tu pegou, Luciana? Que nos conta. A estrela. A estrela traz luz, traz esperança. É verdade. Traz um horizonte. Tem uma carta que é o enforcado, não é? Mesmo assim é uma carta interessante, né? Eu não tenho ideia do significado. Mas antes de terminar, eu posso falar? Teu livro, Tá. ela trouxe. Trouxe um livro hoje Eu tenho esse livro também. de Djalma Ribeiro, né? Pequeno Manual Antirracista. E a gente, mês de novembro, tem que falar de consciência negra, né? Numa perspectiva de que entender, aprender e buscando sempre muito mais... eu digo assim, uma sociedade plural, onde as pessoas possam se reconhecer como elas são. Hoje foi bem bacana, eu vi algo bem legal. Eu fiz uma entrevista com um menino preto, e ele tava com o cabelinho dele afro, bem natural. Fazia, olha, em processos de entrevista, muito tempo que eu não via assim, alguém assim, e ele seguro e tranquilo na entrevista. Então, eu acho que tem isso, a gente aprender, né, e ter a consciência de que somos todos humanos, e que é através, né, desse processo de entender a singularidade, né, de cada um que a gente pode fazer um mundo melhor. Então, sim,
precisamos pensar, né, em consciência humana em primeiro lugar, mas a gente tem 20 de novembro, agora feriado, para pensar e falar sobre consciência negra. Tenho esse livro também, adoro, Djamila, sigo ela, acho que ela tem uma forma de falar sobre as coisas muito legal. E falando nesse tema, assim, muito bacana, que as 3 novelas principais da Rede Globo, que é hoje a maior rede aberta de televisão, as 3 estão sendo protagonizadas por atrizes pretas. Então, assim, é uma coisa muito... É representatividade, é todas as mulheres pretas se vendo representadas. Isso é maravilhoso. Eu acho esse livro também que é bonito. Que chegue o tempo que ninguém tenha que viver o luto da sua perda de identidade ou da não possibilidade de viver a sua identidade. Exatamente. Mas eu posso falar Claro. uma coisinha? Porque, assim, o sofrimento é constitutivo da nossa existência. Um dos grandes males da humanidade hoje é que a gente tenha uma ideia de que a gente só quer ser feliz e de que a gente não quer viver os processos de sofrimento e dar-se conta de que o sofrimento é constitutivo da nossa existência, né? A dor, a perda, é uma coisa fundamental, né? E aí a Viviane Mosé, que é uma filósofa, né, muito querida, que está muito nas redes sociais, ela diz assim que sem sofrimento nós ficamos infantis. Né? Nós ficamos infantis. O sofrimento, a gente sabe que ele nos amadurece, né? E aí para a gente talvez arrematar, né? A Lúcia Helena Galvão, que é uma outra filósofa tão especial, né? Ela conta um continho hindu muito bonito que eu anotei aqui para mim, que diz que lagartas, né? Lagartas se rastejavam, né? Porque isso foi uma pergunta feita a um mestre hindu para que encontrasse uma resposta, né? As lagartas se arrastavam de dor e pediam clemência, né? Pediam clemência para Shiva, que elas se arrastavam. E aí uma delas pediu clemência para Shiva, né? Então Shiva tirou o sofrimento dela por ela se arrastar e ela. Aí um tempo depois Shiva voltou para ver como é que ela estava e ela continuava ali se rastejando, no entanto feliz. Só que porque ela queria que tirasse a dor, o sofrimento dela, né? E Shiva tirou. E aí ele voltou para olhar e quando olhou, né, em volta pelas outras lagartas, elas não estavam mais ali. Elas todas tinham virado borboletas. Né? Então, essa coisa de que o sofrimento, ele é uma dimensão, uma parte, né, que a gente vive para a gente virar borboleta, né? Para a gente depois... Ai, que bonito. É bonito, né? E o Viktor Frankl, que eu gosto, que eu cito muito, ele diz isso muito também, que o sofrimento é uma das dimensões que nos traz sentido na vida. Imagina o que seria a nossa vida sem a dor e sem o sofrimento, como a gente evoluiria. Então ele diz, claro, que porque no sofrimento nós vamos ao profundo de nós. No sofrimento nós pensamos. Autoconhecimento. Nós nos trabalhamos, nós burilamos a nossa existência, né? Então, é importante a gente não perder de vista que quando a gente está sofrendo, a gente... Como é que eles dizem, né? Eles dizem também assim, né? Na verdade, quando a gente lembra da dor, se a gente só lembra da dor, a gente não está tirando as consequências da dor. Mas o que essa dor te trouxe? No que ela te tornou? O que ela fez contigo? Essa é a coisa, né? Se a gente não tira nada do sofrimento, realmente não vale a pena. A gente vai se remeter só à dor. Né? Essas coisas, enfim, eu acho elas muito importantes, né? Para a gente não pensar que o sofrimento é só uma tragédia na nossa vida, né? Bacana. Isso aí. Pode mais, aprendizados. Pode mais aprendizado, pode mais luto, pode mais sofrimento, pode mais borboletas. Gostei muito disso. Tá maravilhoso.